Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre devemos amar uns aos outros, como Deus nos amou. Antes de começar, gostaria de pedir que quem não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Tá? Por favor, que vocês pausem agora esse vídeo e curtam o vídeo. Todo mundo, pause agora e curta. E aqueles que não se inscreveram no canal, aproveite e se inscreve. Pause já. Já curtiram? Já se inscreveram no canal? Ótimo. Quando acabar o vídeo, não esqueçam de compartilhá-lo, é muito importante, tá? Eu estou batendo nessa tecla e as pessoas continuam não se inscrevendo, continuam curtindo, continuam não compartilhando. E é muito importante, eu estou pedindo isso. Custa me ajudar, gente, é para me ajudar a poder levar essa mensagem às pessoas. Na verdade, não é nem para me ajudar, mas é para ajudar a Deus a levar a mensagem às pessoas. Mais ajuda para aquelas pessoas que estão precisando que essa mensagem chegue. E vocês estão impedindo que essa mensagem chegue quem precisa por não se inscrever no canal, por não compartilhar, por não curtir. Por favor, tá certo? Então, vamos lá, queridos irmãos. Queridos irmãos, na Bíblia está escrito que um dos dois, quando Jesus Cristo disse os dois principais mandamentos, ele disse amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Depois, ele repete isso em João 15:12, que está escrito: ames uns aos outros como eu os amei. Então, nós temos que amar uns aos outros. Isso é parte fundamental para quem quer ir para a vida eterna, quem quer ser salvo. Quando você olha para alguém e não sente compaixão numa pessoa que está passando por necessidade ou que está sofrendo alguma coisa, você não está amando o seu próximo. É muito fácil a gente chorar, se desesperar, porque perdeu um ente querido, porque perdeu um pai, uma mãe, um animal de estimação, um irmão. Mas e quando uma pessoa estranha morre? Será que você sofre também? Hã? Devemos pensar nisso. Então, nós precisamos sentir também, porque é um ser humano que está morrendo, ele é nosso parente, ele não é de sangue, é também assim, direto, mas na verdade ele é de sangue porque é um parente bem distante, mas é parente. Pois todos nós, a humanidade toda, veio de um só homem, Noé. E antes disso, um outro só homem, Adão. Então, todos somos descendentes do único homem. Portanto, nós somos da mesma família. E o homem, ele é chamado de filho de Deus, porque foi Deus quem nos criou. Através de Jesus Cristo, o Espírito Santo também estava junto na criação. Tá certo? Então, queridos irmãos, nós não estamos amando uns aos outros, né? Então, quando você olha e sente para aquela pessoa está doente, tem que sentir mesmo. Você precisa amar, não fazer ao outro o que você não quer que faça com você. Você entende? Então, por exemplo, não matar, não roubar, não adulterarás, não dar falso testemunho contra o seu próximo, honrar teu pai e tua mãe e não cobiçarás. Então, quando você vai e rouba algo de alguém, você está quebrando esse mandamento e automaticamente não está amando o seu próximo. Você está fazendo mal para ele, você gostaria que fizesse isso com você, então você não está fazendo para o outro o correto. Porque o correto é que você faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Que nem, por exemplo, ontem eu estava falando com uma professora que trabalhou comigo na escola que eu estava trabalhando aqui, né? E aí a gente estava conversando, ela falou que os professores geralmente, quando encerra o vínculo naquela escola que vai para outra, simplesmente ficou ali, não conversam mais, não tem um vínculo de amizade, essas coisas geralmente, né? E aí ela pegou e falou que só tinha uma professora que ela trabalhava, que ela tinha um vínculo mesmo, que ela conversava de vez em quando, tudo mais, que ela foi estar ali no velório da mãe dessa professora que morreu depois, que ela não estava mais trabalhando junta. Teve uma outra que ela achou também que poderiam ter uma amizade, porém a mulher simplesmente se distanciou, nunca mais mandou nada, né? A mulher dá aula pro neto dela, sabe que é neto dela e não pergunta dela nem nada, não fala nada, então ela falou, e o outro era eu. Que eu
quando ela que falo com ela de vez em quando, que não eu tendo saído de lá e ela também já saiu de lá, e continuo conversando com ela, e que eu fui o único lá quando ela chegou, que pegou e levou ela, guiou ela na escola que ela não conhecia, levei ela na sala onde era, tudo mais, ensinei para ela os lugares, você entendeu? Que eu então guiei. Então, eu fiz por ela o que eu gostaria que tivesse feito comigo que não fizeram. Eu guiei ela. Como eu fiz também com os alunos, quando eu entrei na faculdade, no segundo bimestre entrou, eu fiquei sobrando lá, tudo mais, fiz um grupo com um colega. No terceiro bimestre entrou alunos novos, e aí o professor enfiou dois no nosso grupo. Eu fiz o quê? Eu apresentei a faculdade toda para eles, mostrei a biblioteca, como fazer para pegar livro emprestado, como fazer para renovar o empréstimo, né, onde tinha que devolver, onde que eram as salas de aula, onde que era tudo, onde era o refeitório. Eu fiz um tour com eles para a faculdade e mostrei tudo. Quando teve prova em dupla, eu fiz com ela, com a moça, e o meu colega fez com o rapaz. Então nós demos apoio total aos dois quando entraram. Então, queridos irmãos, nós precisamos apoiar. Se você está no seu trabalho entre uma pessoa nova, apresente a firma para ele, mostre onde é cada setor, onde é o quê, faça um tour com ele, dê orientações de funcionamentos, de algumas dicas, tenta ajudá-lo. Isso é amar o seu próximo, isso é fazer o bem a outra pessoa. Você não gostaria que fizesse isso por você? Que nem, por exemplo, eu entrei na escola que eu trabalhei, eu não sabia nada. Eu não sabia como entrar lá na sede, que é onde tem o diário eletrônico hoje em dia do professor, que não é mais em papel como antigamente, e como é que tinha que preencher o diário lá, né? Então eu não sabia que tinha que usar um aplicativo chamado Tarefas, né? Uma plataforma chamada Tarefas, outra plataforma chamada Matifique. Eu não sabia como mexer no Matifique, eu não sabia como mexer no Tarefas, eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia que na escola tinha notebook agora, nas salas de aula, eu não sabia que agora negócio de como usar aquele material online, nunca tinha usado, entendeu, queridos irmãos? Então eu não sabia nada. E ninguém me apoiou lá. Ninguém sentou comigo para me ensinar a mexer. Entendeu? A, falar, não, você tem que mexer assim, você tem que mexer assado, é assim que faz. Não, não, nada. E aí depois ainda vinham me cobrar, né? Aí chegou no final do bimestre, vieram me cobrar lá que apareceu 15 atividades do tarefas lá para os alunos fazer. Minha, eu falei, não, eu não coloquei nada. Isso aí apareceu sozinho, automático, eu nem sei como é que põe. Aí o cara veio falar, você não está postando atividades do tarefa? Os alunos, eu falei, não, não foi me orientar a passar. Aí já chamaram a coordenadora, que dava lá as reuniões, né, semanais, que chama de TPC, que é uma reunião para informar os professores das coisas. E aí falou, você estava no TPC, você não ouviu? Lá eu passo as orientações. Só que uma coisa é você falar com uma pessoa diretamente. Outra coisa é você falar coletivamente, né? Você tem que entender que às vezes o que para você está claro, para outro não está, entendeu? Ela mesma fez uma atividade desse tipo lá, né? Ela colocou dois professores um de costa para o outro, de costa, e um tinha um papel com desenho na mão, e o outro estava com uma caneta de papel que ia ter que desenhar. Então, você tinha que dar as orientações e ele tinha que fazer o desenho semelhante ao que você tinha na mão. Então, eu estava dando as orientações e o outro professor estava desenhando. Para mim estava claro o que eu estava falando. Eu fui dando as dicas, para mim estava claro. Mas para ele não estava tão claro. E todo mundo tem a mesma dificuldade. Então, muitas vezes a gente está pregando, falando com um aluno, mesmo com um professor, ou mesmo com uma pessoa, a gente tá achando que estamos falando claro com a pessoa e nós não estamos. Você entendeu? Então nós precisamos entender isso, né? Que nós não estamos achando claro o que está sendo dito. Então, no caso lá, o que ela falou não ficou claro para mim que era aquilo para mim, né? Mas como também não ficou claro que não era, eu achei que não era. Então eu simplesmente ignorei as tarefas, porque em nenhum momento ela falou claramente na coisa, o tarefa para todos os professores. Entendeu? Pelo contrário, algumas vezes ela falava, tem esse aqui esse aqui é para tais pessoas, que não sei o quê. Para mim não ficou claro. Como eu não conhecia, é a primeira vez que eu estava tendo contato, simplesmente passou batida. Aí ela pegou, veio me criticar, veio porque não sei o quê, começou a falar um monte de coisas que não condiziam com a verdade, tentando de todo jeito jogar a culpa em cima de mim.
tá? Então, não é assim. Eu não, entendeu? Eu engoli muita coisa naquela escola para evitar confusão, mas numa aposta que eu entrar, eu não vou engolir não. Se a pessoa vir dessa maneira, eu vou responder à altura, porque eu não tô cansado de engolir coisa, né? Não cabe mais para engolir. Engoliu o que dava para engolir. Então é assim, queridos irmãos. Mas nós temos que entender o quê? Que elas deveriam ter sentado comigo. Eu cheguei lá, eu dei a primeira aula na segunda-feira, depois eu tinha 4 aulas vagas para dar as 2 últimas. Então faz o seguinte, professor, vem aqui, eu vou orientar o senhor, eu vou explicar tudo que você vai ter que usar, já que você não sabe, né? Ou você sabe mexer nas coisas? Não, não sei, então eu vou ensinar para o senhor, tudo mais, tudo que você tem que fazer a TPC online, nada disso foi me orientado, entendeu? Então eu fiquei me senti perdido, né? Eu até cheguei a comentar isso com uma das coordenadoras lá, que chama Márcia. Ela pegou e falou, mas eu também não tive essa orientação nenhuma. Então quer dizer que só porque ela não teve, então aí que ela tinha que orientar. Fazer diferente. Ela gostou de não ter as orientações? Eu acho que ela gostou de ter que se virar sozinha. Porque senão ela não teria feito essa, essa situação comigo, né? Ela teria me orientado melhor. Então, não houve orientação correta. Eu estava perdido, eu não sabia mexer em nada. Não houve, entendeu? Então, eh, acaba que a gente acaba se sentindo rejeitado, se sentindo chateado, fica magoado, porque a pessoa, a gente fica até desanimado, a pessoa não tem um apoio. Você entende, queridos irmãos? E isso é exatamente o que precisa acontecer. Se você é um coordenador de escola, está me ouvindo, é um vice-diretor, é um diretor, ou é uma coordenadora, não importa o seu cargo. Oriente, mesmo que seja um professor, orienta o que chegou novo. Faça por ele o que você gostaria que tivessem feito por você. Se fizeram, faça o que fizeram. Se não fizeram, faça o que você gostaria que tivesse feito. Mas faça pelo outro. Você tem que demonstrar afeto, ajudar quem precisa. Você entende, queridos irmãos? É exatamente isso que eu fiz com essa professora quando ela chegou. É assim que eu fiz com os 2 colegas que entraram no meu curso quando eu fiz matemática. A gente tem que apoiar. Eu vou virar as costas? Não vou. Eu não posso fazer isso. Não é, eu não seria uma pessoa de Deus se eu fizesse isso, né? É lamentável você ver uma pessoa chegar, tá perdida, você tá vendo a pessoa acabou de chegar lá e você não dá um apoio para a pessoa? Não dá, né, gente? Então, nós precisamos instruir essas pessoas, precisamos ajudar quem precisa, precisamos nos pôr na pele da outra e não simplesmente atacar, humilhar, maltratar. Não é isso que Jesus está ensinando. Lembre-se sempre de João 15:12. Ame uns aos outros assim como eu os amei. E como que ele nos amou? Qual foi a prova de amor que ele nos deu? Foi justamente ele ter se transformado em carne, imortal, e morrido por nós. Naquela cruz, sofrido, tudo que ele sofreu, tentações de Satanás, e dores, doenças, sei lá o que mais, né? Porque a Bíblia não fala, mas com certeza ele passou por situações, porque ele era um humano, necessidades, né? E sofreu terrivelmente na sua morte lá, né? Na crucificação, ainda ele foi chicoteado, surrado, cuspido na cara, humilhado, coroa de espinho na cabeça. E esse homem sofreu terrivelmente para salvar uma humanidade podre, traidora, ainda por cima. Que haviam traído ele. Ele deu o maior sinal de amor do mundo, pois ele pagou com amor a traição. E ele, ao invés de condenar todos nós à morte, que é o que nós merecíamos, pois o preço do pecado é a morte, né? A punição do pecado é a morte, ele fez o quê? Ele morreu no nosso lugar para nos dar a vida. Mesmo nós merecemos a morte. Olha o amor que ele deu. Deus é amor, ele sempre foi amor. A base dos 10 mandamentos, das leis de Deus, da Bíblia, é amor, né? O sino da Bíblia é amor. Exatamente esse amor que nós temos que ter pelo nosso próximo. Se você não ama o próximo, você não é um cristão. Se você olha para o próximo e não liga, você não é um cristão. Se você não se sente mal por saber que uma pessoa morreu, você não é um cristão. Não interessa se ela é sua parente ou não. Nem, por exemplo, a viúva do meu tio faleceu agora, em terça-feira.
É claro que eu não fiquei desesperado, descontrolado pela partida dela, porque eu não tinha tanto contato, né, há muito tempo ela veio aqui um ano atrás e tal, mas eu não tinha essa relação de tal, nem com ela, nem com meu tio, mas eu senti a partida dela, senti por um ser humano que está indo embora, por uma pessoa, pelos filhos dela que ficaram aí sem mãe, né? Já são tudo adultos, claro, barbados, já com filhos e tudo, casados. Mas perderam a mãe, já não tinha pai, perderam a mãe. Os netos que perderam os avós, isso me machuca bastante, porque eu não tive avós, né? Eu até conversei com a minha mãe hoje, no ônibus, falando que talvez os meus filhos também não vão ter avós, porque minha pai já tem uma idade avançada, ele tem 87 anos. Minha mãe já tem 71, não sei até quando eles vão viver, e possivelmente eu não vou, eles não, meus filhos não vão ter avó, assim como eu não tive, talvez maternos, mas paternos não. Eu não tive avó nem materno nem paterno, né? Praticamente o avô ainda tive por alguns anos o meu avô aqui, mas eu não tinha muito contato com ele, né? Ele tinha uma boa relação com as minhas primas aqui, porque elas moravam aqui, ele também. Agora eu não morava, eu vinha de vez em nunca, né? Então eu não tive uma boa relação com meu avô. Meu outro avô morreu e ia fazer 2 anos. As avós morreram já nasci, então eu não tive. Então eu gostaria que meus filhos tivessem. Então, sempre que eu vejo uma pessoa que deixa neto, eu fico chateado, porque eu não tive avó. E eu vejo que a pessoa teve, né? E perdeu agora. Será que ela aproveitou os avós que ela teve? Hum? Que nem, por exemplo, tem conhecido, conheço pessoas que tinha avó, que tinha avô, e chegava a passar pela avó, pelo avô e não, nem cumprimentava, né? Aí teve uma vez que alguém chamou a atenção dessa pessoa, ela voltou e falou, opa, né? Oi, falou assim, opa, oi, e foi embora. E eu querendo ter um avô para poder dar um abraço, dar um beijo, para dar um carinho, não tinha. Aquilo me deixou até revoltado, porque eu não tenho avô. Se eu tivesse, eu ia abraçar, eu ia beijar, dar carinho, ia cuidar, entendeu? Agora eu não tenho. Aquele cidadão tinha e não dava valor nenhum. Agora ele já perdeu a avó, ainda tem o avô, mas o avô já tem uma idade. Então, tem que aproveitar enquanto você tem, né? Eu vejo, por exemplo, a minha tia lá em Minas, ela mora sozinha, ela, ela já é bisavó, mas não conhece pessoalmente os netos, bisnetos. Por quê? Porque nunca vão lá visitar a avó. Ah, não mora longe, tudo bem, mora. É 3 horas e meia, 4 de viagem para ir até lá onde ela mora. Tudo bem, mas vai, passa lá uns dias com ela nas férias. Vai lá os filhos, os 2 filhos dela, os netos, vão lá para conhecer os netos, para poder curtir uma avó, ter uma avó tão bacana, porque essa minha tia é maravilhosa, eu tenho ela como uma segunda mãe, ela é amorosa, ela é carinhosa, tenho certeza que ela seria uma avó maravilhosa, uma bisa maravilhosa, e estão perdendo essa pessoa amada que elas poderiam ter, entendeu? Então nós precisamos aproveitar enquanto nós temos as pessoas, nossos avós, nossos pais, nossos avós, né? Honrar pai e mãe, por exemplo, não é você não responder, não, é você se tornar um homem decente, né? É você não matar ninguém, você não roubar, você não está sujando o nome do seu pai. Que nem, por exemplo, uma pessoa pega, comete erros e a pessoa vai presa. Aí sai, mora numa cidade pequena. Aí sai em tudo quanto é jornal da cidade, fulano, tal, com sobrenome, foi preso. Todo mundo fica sabendo que o filho daquele homem foi preso. Ele está sujando o nome do pai. Todo mundo está sabendo que o cara tem um filho preso. Então ele está desonrando o pai. Se pessoas que confiavam nesse pai, agora talvez não vão confiar tanto. Não vão confiar por quê? Porque eles vão ver que que o filho não era assim, então é sinal que o pai não educou direito, ou não sei o quê. Ela fica com o pé atrás, fazendo qualquer negócio com essa pessoa, entendeu? Então ele tá manchando o nome do pai. Automaticamente, isso é desonrar o pai. Não é só uma questão de respeito. O respeito ele deve ser mútuo. A partir do momento que um pai ou uma mãe não respeita seu filho, o filho está isento de respeitar o pai ou a mãe. Porque o respeito é mútuo. O respeito ele é conquistado, ele não é imposto. Então você tem que conquistar. Como é que você conquista? A primeira coisa é respeitando. Você entendeu? E o que é respeitar? É você não querer ser autoritário, não passar por cima, ou tratar o teu filho como se ele fosse um cachorro, como se ele fosse um animal irracional. Não, ele sabe que ele é racional. Você não pode querer cobrar dele algo que você não ensinou. Então a primeira coisa que tem que fazer com o teu filho, quando ele tem 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos assim, é apresentar as regras para ele.
E aí, apresentando as regras, né, você vai poder cobrar dele essas regras, né? Depois, dali a um ano, você outra vez reapresenta as regras de novo, depois de mais um ano outra vez. Aí, a partir quando ele tiver 5 anos em diante, você pode fazer isso uma vez, depois dali a 4, 5 anos de novo, não precisa ser anual. Mas no início, sim, porque a criança não, ela pode esquecer, entendeu? Então, é importante que você apresente essas regras, que a criança saiba que tem regras, que tem que seguir essas regras. Agora, não adianta você cobrar algo que você não está ensinando, que você nunca apresentou para ela uma regra, compreende? Você não pode simplesmente xingar, maltratar, querer fazer que a criança faça algo na marra, querer que ela vista tal roupa da massa, ela não quer vestir. A criança, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ela já adquire, mas adquire a personalidade própria, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, a partir dessa idade, você já deve levar a criança e deixar ela escolher as roupas, entendeu? Você entende? Então, você tem que fazer com que essa criança, ela passe a ter a autoridade dela, a independência dela escolher as roupas dela, depois de começar a fazer as coisas em casa, ajudar a varrer o chão, tirar um pó do móvel, pôr uma mesa, coisas mais simples e vai aumentando. Essa criança tem que saber ser independente, tem que saber fazer tudo, seja homem ou mulher. Mas você não pode simplesmente achar que o teu filho é tua propriedade, ele não é tua propriedade. Ele não pertence a você, pertence a Deus. E outra, você não é melhor do que ele. Então, respeite o seu filho e trate-o de igual para igual. Né? Eu já vi mãe falando pro filho, é, é, não faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é um absurdo. É uma ignorância tremenda, é uma autoritarismo total. Isso, isso aí perde o respeito do filho total. Porque você tem que ser o exemplo. Então você não pode cobrar do filho algo que você não faz. A primeira coisa que você tem que fazer é você seguir as suas regras. Se você não segue, você não pode cobrar do seu filho. Você não tem moral para cobrar do seu filho se você não segue. Entendeu? Então essa frase é totalmente errada. Tá certo? Né? Aí eu vejo uma mãe chegar e manda o filho se ferrar, manda o filho tomar, manda não sei o quê. Aí o filho fala isso pra ela, ela vai lá, vai dar um murro na boca do filho, vai dar um tapa na cara e acha que tá certo. Então quer dizer que ela pode falar pro filho, não, por que não? Ah, mas porque eu sou a mãe. Ah, porque isso não faz diferença, né? Tem mãe que faz, tá discutindo, o filho discute com igual pra igual, fala, não, vai, eu sou tua amiga, eu sou tua irmã. Não, você é minha mãe, e você é uma igual a mim, você não é melhor do que eu. Então eu me recuso, eu não trato meu pai e minha mãe como se eles fossem melhores do que eu. Não, eu trato eles de igual para igual. O que vale para mim, vale para eles. Entendeu? E não é uma questão de falta de respeito, é uma questão justamente contrária. É uma questão de igualdade. Se eu não fizer isso, eu estou me inferiorizando. Entendeu? E eu não estou me inferiorizando, estou me tratando de igual para igual. Então, eu preciso tratá-los de igual para igual, porque eles são meus pais. Eu tenho respeito por eles, eu cuido deles, eu honro o nome deles, porque eu não roubo, não mato, não sou preso, faço tudo certo. Porém, eu não vou tratá-los como se eles fossem mais do que eu. Eu respeito, mas se eles faltam com respeito, eu vou fazer da mesma maneira, eu vou tratar igual. Na verdade, eu vou chamar a atenção. Então, eu vou responder à altura. Se vocês estão sendo grosseiro comigo, eu também você. Eu não vou ficar engolindo quieto as coisas, entendeu? Por quê? Porque eu sou uma pessoa de Deus, sou, mas eu não sou obrigado a engolir sapo de ninguém. Então, se a pessoa quer respeito, vai ter que respeitar. Comigo não tem outro termo. Ou respeita ou não tem respeito. Eu não vou respeitar quem não me respeita e acabou. Então, se a pessoa quer que eu respeite, eu vou respeitar. Desde que me respeite. Se não me respeitar, muito bem, não respeite. Mas o meu respeito você não vai ter. Desde que esse negócio, o meu respeito também não vai ter. Entendeu? O meu respeito não vai ter. Eu não vou respeitar. Por quê? Porque não tá me respeitando. Então, eu fui liberto para não respeitar, porque não tá me respeitando. Então, se eu chego numa sala de aula e desrespeito os alunos, como eu quero que eles me respeitem? Não. Eu tenho que chegar e respeitá-los, tratá-los bem, né? Ser um tanto sério, porque senão eles vão achar que é fraco, que não sei o quê. Mas tratá-los bem, com educação, tratá-los de igual para igual, nunca autoritário, nunca querendo ser mais do que eles. Tá sempre no mesmo nível.
Você entendeu? Não é porque eu tenho uns anos a mais de estudo que eu sou melhor do que eles, não sou. Então é preciso saber tratar as pessoas. Se você não dá o respeito, você não vai ser respeitado. Simples assim. E isso faz parte do amor a Deus, do amor de Deus, o amor ao próximo. Nós precisamos amar o nosso próximo. Isso significa que respeitar faz parte. Significa que querer o bem do outro faz parte. Significa que se você pode fazer algo para outra pessoa, faça. Entendeu? Por exemplo, eu ajudei aquelas pessoas na escola, como eu te falei, a professora lá, os meus colegas na faculdade. Muito bem, eu estou ajudando porque é a minha obrigação. Eu tenho que ajudá-los, porque eu os amo, entendeu? Eu quero que as pessoas façam por mim o que eu faço por elas. Adianta eu chegar no ônibus, por exemplo, chegar uma senhora de idade lá, toda cambaleando, e eu sentado lá e não dar meu lugar para a mulher? Não tá certo isso. Se eu estou bem, posso ficar em pé, eu tenho que sair do meu lugar. Muitas vezes eu não sei do meu lugar porque eu tenho um problema no tornozelo, eu tenho tendinite. Tendinite não, bursite no tornozelo. Então, esquerdo e possivelmente eu tenho no direito também. Então, o que vai acontecer? Se como é que fala, é, ficar muito tempo em pé, eu começo a ter dores no tornozelo. Por isso, eu muitas vezes não dou meu lugar, mas não quer dizer que eu não respeito um idoso, uma coisa assim. Se eu puder, se eu estiver bem, se estiver com dor, eu vou levantar para ele sentar. Não tem problema nenhum, entendeu? Porque eu vou chegar a ser idoso e eu não vou querer que a pessoa levante para me sentar se eu estiver naquela situação, então eu tenho que levantar também. E assim a gente vai treinando o amor ao próximo, fazendo bem ao outro, querendo fazer bem às pessoas, fazer o seu trabalho da melhor maneira possível para que dê um bom atendimento aos seus clientes. Que nem, por exemplo, hoje eu fui lá no estreiei o convênio novo, né? Eu ia passar na médica e não demorou 2 minutos para me passar na médica. Só que as atendentes estavam tão devagar que, que a gente ficou lá uns 10, 15 minutos lá para ser atendido na atendente e não demorou 2 minutos para a médica chamar. Você entendeu? Compreende, queridos irmãos? E se não demorou 2 minutos para a médica chamar, significa que ela não tinha clientela. Então, por que o atendimento na entrada não pode ser mais rápido? Para que o paciente possa sair mais rápido. Você entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Nós precisamos entender que Deus, ele impõe a gente que nós fazemos o bem ao próximo. E você retardar no seu trabalho, você fazer mau serviço, atrapalhar a vida das pessoas dessa maneira, você não está fazendo o trabalho de Deus. Pelo contrário, está fazendo o trabalho do inimigo. Entende? Então, no que você trabalhe, faça bem feito. Se você é médico, atenda bem. Se você é atendente, atenda com agilidade, rapidez e qualidade. Tá certo, queridos irmãos? Se você é professor, dê uma aula de qualidade. Se você é diretor, dirige essa escola, se é um diretor escolar, dirige a escola com qualidade e justiça. Ou seja, tem que punir os alunos quando necessário. Não ponha a culpa no professor que não é dele. Não queira jogar a bomba no colo do professor quando você é responsável pela disciplina dos alunos. Então, vamos fazer a nossa função corretamente. Vamos trabalhar com justiça e honestidade. Vamos fazer o bem ao próximo. Faça pelo outro o que você quer que faça por você. Agora, se você põe a culpa no professor que não é dele, você sendo uma professora que está no cargo de diretora. Se você voltar para a sala de aula, você vai querer que jogue em você a culpa que não é sua? Então, por que você está fazendo com o outro? Tudo isso é questão de pensar. Exatamente o que Jesus ensina. Quando ele pega e fala lá, amar ao próximo como nós mesmos, né? Ame ao próximo como vocês amam vocês mesmos, automaticamente ele está falando o quê? Hum? Não faça para o outro o que faça com você. E automaticamente ele está falando, honre teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não adultere. Você gostaria que a tua mulher te traísse? Ou que o teu marido te traísse, se você é mulher? Então por que você então trai? Pensa nisso. Você gostaria que te matasse? Depois que você está matando. Você gostaria que alguém chegasse e falasse que você fez algo que você não fez? Então por que você está fazendo isso com o outro? Acorda para a vida. Você tem provas para alegar que o outro fez tal coisa? Não, não tem. Então cala a boca. Fica na tua. Esquece.
Para você poder acusar, você apontar o dedo, para você achar que é legal, você tem que ter evidência. Você não tem nenhuma evidência. Você nem viu. Eu já vi pessoa que nem viu o que aconteceu e está julgando sem nem saber de nada. Isso é um absurdo. Compreende, queridos irmãos? Isso é um absurdo. Se você pega, não tem evidência nenhuma de nada, simplesmente você está julgando que é e aponta o dedo para a pessoa, você está sendo injusta, você está quebrando esse mandamento. Tá certo? E se você ficar cobiçando o que não é seu, por exemplo, eu fico paquerando uma moça que tá com um namorado, que é casada, tá com um namorado ao lado, eu paquerando. Eu tô pecando, porque eu tô cobiçando o que não é meu. Ela já tem dono. Dono, né? Entre aspas, né? Porque ninguém é dono de ninguém. Ela já tem namorado ou marido, então eu não tenho que estar paquerando essa mulher, né? Aí o marido lá percebe que eu tô dando em cima dessa casalzinha, em cima de mim, me dá um murro na cara, e eu tô errado. Aí eu vou lá e não vou você sair e tá me agredindo? Não, eu tô errado. Eu não posso paquerar a mulher dele. Entendeu? Ou se eu vejo uma mulher que tá com uma aliança no dedo, significa que ela tem um compromisso, eu não tenho que estar em cima dela, tem que respeitar. Entendeu? Eu gostaria que alguém desse em cima da minha mulher se ela estivesse no trem? Não. Ou no ônibus, ou no lugar? Não. Então por que eu vou fazer com a mulher do outro? Gente, é questão de se pôr sempre no lugar do outro. Deus está pedindo que a gente se ponha no lugar do outro. Você se põe no lugar do seu próximo? Você ama o seu próximo? Você sente a perda de um próximo? Você deseja bem ao seu próximo ou você deseja mal? Como a pessoa fala, por exemplo, ah não, ele matou, tem que morrer, ele estuprou, tem que morrer, tem que ser estuprado, tem que fazer não sei o quê. Gente, você não está agindo conforme Deus. Deus não ensina isso. Ele não ensina a se vingar. Ele ensina a justiça que ele mesmo vai fazer. Nós não precisamos fazer com nossas próprias mãos. E mais, se eu falo de matar alguém que matou outra pessoa, eu vou estar querendo cometer o mesmo crime que ele cometeu. Ah, não, mas aí é uma questão de justiça. Não, você está mascarando o teu pecado com a justiça, fingindo que é justiça. E aí vai acontecer o quê? O mundo acaba. Por quê? Vamos supor, o cara matou uma pessoa, aí vai ter que morrer. Aí vai lá um e mata ele. Então, esse cara que matou ele vai ter que morrer também porque ele matou o cara. Aí vem outra pessoa e mata esse. Agora, esse cara que matou esse vai ter que vir outra pessoa e matar ele porque ele matou o outro. E assim sucessivamente, até que acaba o mundo, vai sobrar só um. Sobrando só um, esse um também vai merecer a morte porque ele matou o último que tinha no mundo. Automaticamente, ou ele vai ter que se matar, ou Deus vai ter que matar ele, porque vai acabar tudo. Então, por quê? Se você matar o cara que matou, você está cometendo o mesmo erro dele, igualzinho. Você está vendo um assassino igual ele. Se ele mereceu a morte que ele matou, você vai merecer também. Gente, é uma coisa tão besta, tão burra falar uma coisa como essa. Entendeu? Que Deus puna aquela pessoa e que essa pessoa possa se arrepender e se voltar para Deus. É isso que nós temos que pensar. Ah, mas como é que eu vou pensar isso de um estuprador, de um pedófilo? Tem que pensar, gente. Ele é um ser humano. Deus ama aquele pedófilo, ama o estuprador. Ou você acha, por exemplo, que Deus não ama o maníaco do parque, por exemplo? Né? Ele ama o maníaco do parque. Claro que ele ama. Ele é filho de Deus, ele é um ser humano. E Deus ama todos iguais. Se ele perdoou o ladrão na cruz, se ele perdoou Davi, o assassino e adúltero, por que ele ia perdoar o maníaco do parque se ele se arrepender do que ele fez, se ele mudar o seu comportamento? Hã? E cabe a nós fazermos ele mudar, cabe a nós pregarmos para ele, assim como aquela mãe de Utabuna foi pregar para o assassino do filho, pôs o nome do assassino no lugar do nome do filho nas orações, assim nós temos que fazer também. É essa a orientação que Jesus nos dá. É isso que Jesus fez e nós devemos seguir. Esse é o exemplo que ele nos deixou. Então é o que nós devemos seguir. Isso é amar ao próximo. É você pegar uma pessoa que matou e ser capaz de perdoar. Isso é amar ao próximo. Isso é amar como Jesus amou. Pois ele perdoou a adúltera, ela não apedrejou. Ele perdoou a dor na cruz. Ele perdoou Davi. Até Salomão foi perdoado por ter idolatrado. Então, ele perdoa todos que se voltam para ele. E pronto. O cara lá matou um monte de criança lá, sei lá quantas, 200, 500 crianças, 1000, por ordem do Herodes. Depois ele ficou paralítico, Jesus foi lá e perdoou o que ele fez e o curou. Então quer dizer, se o cara que matou tantas crianças inocentes dessa maneira, só porque o Herodes queria matar o próprio Jesus, e ele perdoou, quem somos nós para não perdoar o cara que matou uma pessoa? Ou quem somos nós para não perdoar o cara que estuprou uma pessoa, duas? Gente, nós não temos esse direito. Quem somos nós para não perdoar? Tá? Como ensinou Jesus Cristo, se alguém te bater numa face, dê a outra.
Você entende, queridos irmãos? Então, se volte para Deus, faça o que é certo, ame uns aos outros. É isso que Jesus nos ensina, e é isso que nós temos que seguir. Lembre-se de João 15:12, lembre-se da outra parte quando Jesus fala, ame ao próximo como você ama a si mesmo, e faça o seguinte, ame-se uns aos outros. Não seja egoísta, não ache que você é o dono do mundo, não ache que você é o único, não ache que tudo que você tem é só seu, pelo contrário, nós não temos nada. Tudo que nós temos pertence a Deus. E do mesmo jeito que Ele emprestou para que a gente servisse de mordomo, cuidasse, Ele pode tirar. Que depois você sítio aqui é meu? Não, é de Deus. Ele deixou que eu administrasse junto com a minha mãe, com meu pai. Nós tivemos esse pedaço de terra. Porém, se nós não cuidarmos direito, se nós fizermos o que é errado, usarmos ele de má fé, Deus pode nos tirar e entregar para outra pessoa. E Ele tira sim, entendeu? Não é nosso. Então, por exemplo, por que que eu não posso pegar os pés de caqui aqui, carrega de caqui quando é época de caqui? Até cai, começa a cair pro chão se eu não tirar. Só que a gente vai conseguir comer tudo aquilo? Não. Então por que eu não posso dividir com vizinhos, com pessoas que precisam, com conhecidos? Claro que eu posso. Eu devo dividir. Por quê? Porque eu vou perder. Então, tem gente que precisa, tem gente passando fome, que precisa de um caqui para comer, não tem. E eu vou deixar de desperdiçar aqui? Não, comida não se desperdiça. Como diz aquela propaganda que está na televisão, comida, lugar de comida no prato. Não alimente a boca do lixo. Entendeu? Muita gente faz o quê? Enche aquele espaço de comida, não come e joga o resto no lixo. Faz aquele monte de comida, a pessoa come, come, sobra, porque não vai comer tudo. E aí a pessoa joga no lixo e a faz outra. Restaurantes cansam de uma comida fora. Não façam isso, gente. Não faça isso. Você, que é dono de restaurante, sobrou comida no final do expediente, faz marmitas e distribui para os moradores de rua. Seja humilde. Põe-se no lugar daqueles, põe na pele deles. Você lá passando fome, não tendo o que comer, não tendo R$ 1 para comprar uma marmitex do Bom Prato. E você, aí chega alguém lá e te dá uma marmita, vai lá. Se você vai desperdiçar lá fora, porque o restaurante ele não vai usar a mesma comida pro dia seguinte, ele faz comida nova todo dia, evidentemente. Entendeu? Então faz o seguinte, pega e o que sobrou, doa para os moradores de rua, faz marmitas e entrega para eles. Faça uma caridade dessa, Deus vai estar vendo o teu sacrifício. Você vai ganhar em dobro, em triplo, tá certo? Aproveite. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse por você, tá bom? Não desperdice, tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, que o meu Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Muito obrigado a todos, que assim seja, amém. Falou, queridos irmãos, até mais.